Pegue a sua Bíblia, meus irmãos, abre em Romanos capítulo 10, versículo 14 ao 18. Grande Deus. Romanos capítulo 10, versículo 14 ao 18. Estamos na campanha A Minha Fé Perfeita em Deus. Para a fé ser perfeita, ela deve ser uma fé em Deus somente, nada mais, nada além. Deve ser fé total, completa, inteira, somente em Jesus, não em homens, não em coisas, não em objetos, não em métodos, não em religiões. Fé somente em Jesus. É um dos pilares da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, ontem foi comemorado 500 e... não me lembro mais, 500 e alguma coisa, anos de aniversário da Reforma Protestante, E o personagem mais conhecido, Martinho Lutero. E um dos pilares da reforma era somente a fé. Naquela época onde era cobrado e pagado as indulgências, então veio um homem de Deus pregando somente a fé. Ele leu aquele versículo maravilhoso que diz que o justo viverá pela fé, não de fazer penitências e nem de pagar indulgências, mas o justo viveria, cultivaria o seu relacionamento com Deus por meio, através da fé somente. Romanos capítulo 10, versículo 14 em diante diz: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aleluia, grande Deus. Senhor meu Deus, aqui está a leitura e exposição da Tua bendita palavra. Ela é maravilhosa, Senhor, encantadora, é alimento para as nossas almas, Senhor. Somente, meu Pai, desde o momento da leitura, o nosso coração já regozija, Senhor. Sentimos uma alegria, meu Pai. Deus, podemos por estar conhecendo a verdade, descobrindo a verdade nas Escrituras Sagradas, Senhor. Usa-nos, Pai, para a Tua glória e para o benefício do nosso próximo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode ficar à vontade para bater palmas e dar glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem do ouvir, e do ouvir a pregação da palavra de Deus, ou a leitura da palavra de Deus. Ou seja, para alguém ter a fé verdadeira, a fé perfeita, ou ele vai ler a Bíblia, ou ele vai ouvir a Bíblia, o Evangelho, a pregação, o ensinamento, a interpretação, a aplicação, a exposição das Escrituras Sagradas. Não tem como a pessoa ter uma fé verdadeira através de técnicas, de métodos, de rituais, de procedimentos, de coisas, de objetos, de pessoas, de religiões, de placas. Não! Grande Deus!
A fé, ela é produzida pela palavra de Deus. O sentido que Deus usa é a audição. É pelos ouvidos. É claro que quando se fala ouvir a palavra de Deus, há uma conexão do ouvido físico com o ouvido espiritual. Nós ouvimos através da nossa orelha. Agora, nós ouvimos, espiritualmente falando, com os ouvidos da fé. Muitas pessoas ouvem a palavra, entra aqui e sai aqui. Muitas pessoas escutam. Mas nós temos que ouvir a palavra de Deus com os ouvidos espirituais. A fé vem pelo ouvir, dar ouvidos, receber de bom grado a palavra de Deus. Senhor, aumenta a minha fé. Vai ler a Bíblia. Vai para o culto, ouvir a mensagem. Vai para a igreja, ouvir a pregação. Ou ouça alguém de Deus que está te abordando, te evangelizando. E a mensagem do Espírito Santo de Deus, e o homem e a mulher de Deus que estará expondo a Escritura, ao ouvir a própria palavra, vai produzir, vai fazer nascer, vai fazer brotar em você a fé. Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele coloca a fé em nós. Ele nos dá a fé. Ele nos dá esse dispositivo, este meio de contato com Deus. O nosso relacionamento com Deus é através da fé. O homem, Adão e Eva, quando pecaram, eles perderam aquele relacionamento que eles tinham com Deus. Andavam com Deus, ouvia Deus, conversavam com Deus, de uma maneira diferente da nossa hoje. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, estabeleceu depois da queda, que se eles quisessem se retratar, buscar Deus, ter com Deus, reconciliar com Deus, e eles teriam que ter fé. E a Bíblia fala que a fé não vem de nós, é um dom de Deus. De maneira então que nós não podemos nem se exibir pela fé que nós temos, porque a fé que temos não veio de nós, veio lá do céu, de Deus para o nosso interior, e se expressa de várias formas. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Romanos, ele vai fazer diversas perguntas. É uma didática do apóstolo Paulo para nos ensinar a necessidade de se fazer a obra de Deus. Nós não salvamos, nós não perdoamos. Não é nós que perdoamos, não é nós que salvamos, não é nós que libertamos, não é nós que curamos, como meu pai disse aqui na abertura do culto. O que nós fazemos é levar a mensagem que gera fé. A palavra é de Deus, o poder é de Deus, e o veículo Deus tem nos usado como instrumento, como veículo, como vaso, como instrumento em suas mãos. Louvado seja Deus. Como as pessoas vão invocar a Deus se eles não acreditam em Deus? Uma coisa depende da outra, uma coisa está ligada à outra, uma coisa leva a outra. Aí é uma conexão, Como eles vão invocar se eles não acreditam, mas como eles vão acreditar se eles não ouviram falar deste Deus? Alguém precisa falar sobre este Deus para a pessoa descobrir e conhecer, saber quem é esse Deus e poder decidir com o seu livre arbítrio. É claro que o Espírito Santo vai estar influenciando, vai estar convencendo, no mundo invisível, espiritual. Mas a pessoa precisa aprender sobre esse Deus para que ele seja capacitado e aperfeiçoado a acreditar.
E assim, ao crer, ao acreditar, poder invocar a Deus para a sua salvação, para a sua cura, para a sua libertação, para o que precisar, porque Ele é o grande eu sou. Mas como eles vão ouvir, se não há quem pregue? Pastor, mas tem tanta igreja, tanta gente pregando. Marmelada, besteira, religião, palhaçada, feitiçaria. É a maior parte das pregações, é isso, nos dias de hoje. A quantidade de igreja de pregação não significa nada, ou quase nada. Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Glória a Deus. Mas como vão pregar se eles não forem enviados? Mas como eles vão ser enviados? Se a igreja não ajudar financeiramente com os gastos para eles serem enviados, ou se a igreja não ordenar, não separar pessoas para as missões, consagrar pessoas como evangelista, como missionário, como pastor, enfim. Veja o conjunto, meus irmãos. É um conjunto, é uma engrenagem. Tem que estar em harmonia, tem que estar entrosado. E como é bonito, como é lindo o caminhar do servo e da serva de Deus, que prega e vive a mensagem do Evangelho. Deus, Ele tem prazer, que nem um pai que fica ali olhando para o seu filho, sua filha pequenininha, e fica ali babando. O nosso Deus, ao olhar os seus filhos, suas filhas, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho em sua casa, em seu emprego, onde estuda, onde congrega, ou até mesmo aqueles que foram enviados para outra cidade, estado, país, enfim, Deus está lá do céu olhando, que lindo, Deus fica orgulhoso, Deus se sente honrado, como é formoso os pés daqueles que levam a boa notícia, as boas novas de paz a quem Deus quer o bem. Mas não é só esse o motivo de muitas pessoas não invocar a Deus, não crer em Deus. São dois motivos. O primeiro eu já disse, agora o segundo: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então há dois motivos pelo qual as pessoas não são salvas, porque a salvação, é ofertada a todos, mas nem todos serão salvos. Salvação não é universal, não porque Deus não quer, porque Jesus morreu por todos, ofertou a salvação, perdão a todos. Mas existem dois motivos. Um é que pessoas não invocaram porque não creram porque não ouviram porque não pregaram, e não pregaram porque não foram enviados. Esse é um motivo. A necessidade missionária, a necessidade da igreja de servir a Deus, servindo ao próximo do jeito de Deus. E o segundo motivo pela qual as pessoas não são alcançadas, não são salvas, é porque eles não obedecem o Evangelho. Porque eles recusaram, resistiram, eles disseram não quero, não aceito, não agora, deixa para amanhã, deixa para depois, não estou preparado, e isso, e aquilo, e desculpa a esfarrapada. Não decidiu, não confessou, não assumiu a fé. Nem todos obedeceram ao Evangelho, porque o profeta já tinha dito: Senhor, nós pregamos a verdade, mas quem acreditou na mensagem que nós pregamos? Quem acreditou na mensagem que a igreja estava pregando aqui na terra? Quem? Só Deus sabe de verdade quem creu. Nós não sabemos com precisão, Deus sabe com precisão, sem sombra de dúvida, sem errar. Por quê?
Porque ao finalizar, Deus, sabendo da história, do passado, presente e futuro, Ele já diz: mas digo porventura, será que eles não ouviram? Será que o motivo pelo qual as pessoas não são salvas é porque eles não ouviram somente? Não, é porque alguns não obedecem ao Evangelho. Porque de certo, pois por toda a terra saiu a voz deles. A voz de quem? A sua voz, meu irmão. A sua voz, minha irmã. A voz dos crentes saiu por toda esta terra. A voz dos irmãos, das irmãs se ouviram por muitos lugares. Porque nós estamos aqui uns vendo os outros, né? Mas em outras cidades, em outros estados, nós não estamos vendo, nós não estamos lá. Deus está em todos os lugares, sabe de tudo. Nesse exato momento lá no Japão, nos Estados Unidos, tem alguém pregando, tem alguém sendo salvo. E saiu a voz deles por todo o mundo, se bradou a voz do Evangelho, a voz, o clamor pela salvação: salvai-vos. E a palavra, a voz dos servos de Deus, a voz que anunciava e proclamava a palavra de Deus, se espalhou por toda a terra, até os confins do mundo. Só que ainda há povos, nações, tribos, línguas, etnias ao ser alcançadas. Existem milhares, mais ou menos uns 6.000 dialetos que não tem Bíblia em seu dialeto. E existem lugares onde não tem igreja, onde não tem Bíblia, onde não pode se entrar cristão. Mas por outro lado, há lugares como no Ocidente, em que a liberdade de expressão, onde a igreja está à vontade para servir, mas muitos não querem obedecer ao Evangelho. Porque a fé é crer intelectualmente, mas é confiar e obedecer. Crer é ter fé, tanto intelectual como confiança de coração, como na prática obedecer a palavra do Senhor. Isso é fé, fidelidade. De certo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se nós pregarmos a palavra de Deus, e isso não fazer com que mas estou falando pregar a palavra de Deus, estou falando pregar outras coisas. Se nós realmente pregamos a palavra de Deus, e isso não é suficiente para as pessoas se converterem e serem salvas, nada mais será. Não adianta inventar moda, não adianta a igreja copiar o mundo, fazer versões gospel de coisas do mundo, porque se a própria exposição da Escritura, a leitura, a pregação, o ensinamento da palavra de Deus não tem sido suficiente para as pessoas se arrependerem, se converterem e nascer de novo, nada mais será. Glória a Deus. Porque só tem dois lados da moeda. Uns não invocaram porque não creram, porque não ouviram, porque não pregaram, porque não foram enviados. E o outro lado é que eles ouviram, mas não quiseram fazer aliança, se batizar, fazer o compromisso e obedecer. Mas nós temos que continuar pregando, porque isso é a única maneira que Deus estabeleceu, determinou, decretou, pela qual as pessoas podem ser salvas, pela pregação do Evangelho. Não é através de gincanas, não é através de festas, não é através de brincadeiras, não é através de música, não é através de nada que se tem na igreja moderna hoje. Deus claramente determinou e decretou que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ou lendo, ou pregando, ensinando, ou cantando a palavra de Deus, as letras da Bíblia Sagrada. Essa é a única forma que Deus estabeleceu para
as pessoas adquirirem a fé. Glória a Deus. Ah, eu tenho fé. Você lê a Bíblia? Não, então você não tem fé. Ah, eu tenho fé. Você ora a Deus? Não, então você não tem fé. Eu tenho fé. Você vai para a igreja para ouvir a mensagem, a pregação, o ensinamento? Não, então você não tem fé. Que fé é essa? Porque fé todo mundo tem, até o ateu tem fé. Que tipo de fé? Eu tenho fé, mas se você obedece à palavra de Deus, pelo menos aquilo que você conhece, não, então você não tem fé. Não podemos confundir fé com outras coisas. A fé bíblica, a fé salvífica, a fé verdadeira. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, igreja, fazer missões, evangelizar, levar mensagem, anunciar, proclamar, tocar a trombeta em Sião. Vamos gritar para o mundo inteiro ouvir Jesus Cristo é a salvação, pregar o evangelho, para que as pessoas tenham a chance, a oportunidade de receber a fé que vai levar eles a crer e a invocar o Senhor para a salvação. Não podemos ficar estacionados, parados no comodismo, na preguiça. Temos que levar as boas novas, temos que andar, temos que caminhar, temos que correr, temos que acelerar o passo, porque o mundo está acabando, Jesus está voltando, o tempo acabou, o fim chegou. Temos que acelerar, apertar o passo aí, meus irmãos, os sinais estão se cumprindo. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite é chegada, quando nós não poderemos mais fazer nada pela salvação do nosso próximo. Ame a Deus, sirva a Deus, amando e servindo o seu próximo do jeito de Deus. E se alguém recusar, resistir, rejeitar, desprezar, não quiser obedecer ao evangelho, Senhor, quem creu na nossa pregação? Mas a palavra do Senhor não volta vazia, fará tudo aquilo que lhe apraz, ou vai salvar você, ou vai condenar você. Porque são os dois resultados que a palavra de Deus produz. Aos que creem, o efeito é a salvação. Aos que não creem, o efeito é a condenação. Porque o Deus que salva é o Deus que julga também. Não é Satanás que condena as pessoas, Satanás é o condenado. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que o povo está fazendo a obra, e que muitas pessoas não terão a desculpa de dizer: ah, eu não ouvi. Pelo menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o que mais nós vamos ouvir é: eu não quis obedecer, eu não quis me firmar, eu não quis levar a sério. Como é lindo o trabalho da igreja para Deus. Deus acha lindo o trabalho da igreja, de levar a mensagem, não de fazer eventos, filmes, novelas e tantas outras coisas que se inventa hoje na igreja moderna. Não, para Deus é lindo o homem e a mulher de Deus com a sua voz, com a sua Bíblia. Não precisa mais de nada. Não preciso de rádio, não preciso de televisão, não preciso de celular, não preciso de nada. Só da minha voz e da Bíblia. Se eu não tiver ela na mão, mas eu a carrego no coração, na mente e na ponta da língua, tanto falando como praticando. Glória a Deus. Muitos recebem de bom grado, outros rejeitam. Mas não nos cabe julgar ninguém. Quem vai fazer isso é a própria palavra de Deus. Disse Jesus que ele não veio para condenar, veio para salvar. Mas a própria palavra que ele tem pregado há de ser usada como crivo para se julgar as pessoas no último dia. Glória a Deus.
Tem pessoas hoje, meus irmãos, que ele diz que tem fé se ele tiver algum objeto na mão, pano, água, plástico, cobre, prata, ouro, metal. Ele precisa de alguma coisa para relar, para tocar, para ver. Ele precisa de estar algum pregador especial para ele se sentir mais animado para ir para a igreja. Ele precisa de escoras, ele precisa de acessórios para ele pelo menos se iludir achando que tem fé. Mas Deus não alterou o plano. A única forma, a única fórmula, não tem frase mágica. O único jeito de você, talvez, porque não é todo mundo, de receber a fé é através da palavra de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fé somente em Jesus. A reforma protestante, ela estava sendo sustentada por 5 pilares, né? Meu pai trabalha com construção, mas também não é difícil, né? Uma construção sendo sustentada ali por colunas, pilares. E 5 pilares sustentaram a reforma protestante diante de tanta heresia, engano, escravidão espiritual religiosa. Somente a glória de Deus, somente, é lógico que eles falavam em latim, né? Sola gratia. Somente a glória de Deus, somente a graça de Deus, somente a fé, somente Jesus e somente a Escritura. Esses eram os 5 pilares, os 5 princípios fundamentais da reforma protestante para vencer a grande Babilônia, o Império Romano, aliás, o Império Sacrossanto, né? O Império, né, do catolicismo apostólico romano, né? A junção do Estado com a religião. Porque se inventou muita coisa, porque se alterou muita coisa, e eles protestaram. Igreja protestante. Ele foi lá, ele estudou a Bíblia, ele era Martim Lutero era um monge católico, agostiniano, que se autoflagelava, achando que fazendo penitência ele iria alcançar o perdão através das suas obras. Talvez ia lá pagar promessa, sobe essa escada 30 vezes de joelho. Talvez pagar uma indulgência, né? Eu vou pagar R$100 aí de indulgência, né? Para o sacerdote lá tirar o meu pai e minha mãe do purgatório, né? E vou comprar também as relíquias. Eu vou comprar isso aqui é um pedacinho, uma lasquinha da cruz de Jesus, é só R$1.000. Eles compravam as relíquias. E os evangélicos meteram o pau nos católicos e faz as mesmas coisas, só recebe uma marca diferente, um rótulo diferente, mas é o mesmo capeta. As relíquias lá do catolicismo é os objetos ungidos de hoje. As indulgências é todo esse comércio para se arrancar dinheiro das pessoas. E as penitências são os rituais das campanhas que se inventam. E ele foi lá, fez 95 teses baseado na palavra de Deus. É claro que o versículo principal é: o justo viverá pela fé. Foi lá no castelo lá de Wittenberg, pregou-se na porta, e aí o mundo inteiro quis matar ele, e Deus não deixou. E aí todo mundo protestou. Aí um puxou a fila e veio um exército. Somente a fé. Eu não preciso comprar, barganhar, negociar.
Eu não preciso me autoflagelar, me auto-redimir, me auto-libertar, como se eu fosse suficiente. Como se eu quisesse impor algo para Deus. Eu não preciso comprar ingresso para o céu. Eu não preciso pagar pela bênção, enfim. Somente a fé total, fé completa, fé inteira, somente na graça de Deus, para a glória de Deus, através somente de Jesus, escrito na Bíblia Sagrada. Só isso, somente, sola isso. Salvos pela graça mediante a fé. E todo relacionamento do homem com Deus é baseado nesse versículo. E só esse versículo já era o suficiente para a gente passar a eternidade pregando só ele. E cada vez de uma forma diferente. Porque o seu significado é tão imenso, tão infinito, que as nossas mentes nem conseguem compreender. Relacionamento com Deus é pela graça mediante a resposta, expressão de fé que você tem dentro de você, a qual a palavra produziu.